Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Oh, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos, nós estaremos meditando nesses poucos minutos sobre o seguinte tema: 4 características da oração de Davi. Eu poderia colocar assim: 4 características da oração de Davi encontradas no Salmo 25. Nós observamos primeiro o versículo 1, que diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma, que na linguagem de hoje diz: ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. A primeira característica encontrada na oração de
de Davi, no Salmo 25, Davi dirige a sua oração a Deus. Ele dirige a sua oração a Deus. Ou seja, Davi sabe a quem pedir. Davi sabe a quem pedir ou para quem pedir. Essa é a primeira característica usadas. Nós vamos meditar nessas 4, né? Mas a primeira é essa. Davi sabe a quem pedir. Ele dirige a sua oração a Deus. Vamos para o texto. O versículo 1 diz o seguinte: levanto a minha alma a ti, não é isso? A ti, Senhor. Está pedindo ao Senhor. Vamos lá para o versículo 5. E a parte B do versículo 5 diz o seguinte: por ti estou esperando todo dia, não é isso? Por ti estou esperando todo dia. Ou seja, Davi, ele dirige a oração a Deus. No versículo 5 ele diz: pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e sempre confio em ti. É isso que ele diz no versículo 5. Tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, e eu confio em ti. Observe que a primeira característica da oração de Davi é que Davi, ele dirige a sua oração a Deus. Ele sabe a quem pedir. E a ti, Senhor, eu dirijo a minha oração. O interessante é que Davi, ele não dirige a oração a nenhum tipo de santo, a nenhum profeta, mas ele dirige a oração a Deus. Aqui Davi nos ensina a orar. Nós devemos orar diretamente a Deus. Em nome de Jesus, né? Mas diretamente a Deus. Não precisa eu orar pedindo ajuda de terceiros. Nós temos acesso direto a Deus. Quando Jesus estava na cruz, né, ele rasgou-se o véu de alto a baixo e nós temos acesso direto ao Pai. Aqui Davi nos ensinando. Ele diz: a ti, Senhor, dirige a minha oração. Aí no versículo 2 ele diz: eu confio em ti. Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Ele confia em quem? Em Deus. Ó, eu vou dirigir a oração para ti. Eu confio em ti. Aí no versículo 5 ele diz: pois tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. Olha para onde ele está dirigindo a sua oração, não é isso? O que diz o versículo 5 aí na Bíblia dos irmãos? Olha o que diz aqui na linguagem de hoje: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Olha para quem Davi está dirigindo a oração, né? Por quê, né? Ele diz: tu és o meu Deus, eu confio em ti, tu és o meu Salvador, então é para ti que eu vou dirigir a oração. Olha, aí vamos observar aqui no versículo 15. No versículo 15, olha o que Davi diz no versículo 15: eu olho sempre para o meu Senhor. Como é que diz aí na linguagem de vocês? Olha, não, só a parte A. Eu olho para quem? Para o Senhor. Eu olho para o Senhor. Olha a parte B do versículo 20. A parte B do versículo 20. Olha o que Davi diz na parte B. Eu me refugio, eu confio em ti. Refugio em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: porquanto confio em ti. E no versículo 21, portanto eu espero em ti. Eu confio em ti. O interessante ali, a confiança que Davi tinha. Por isso que ele pediu a Deus. Aí ele disse: ó Senhor, olha o que ele diz no começo da oração. Ele diz assim: ó Senhor, a ti levanto, né? Te levanto a minha oração. Ou seja, eu
levanta a minha oração, eu vou dirigir minha oração para ti, meu Deus. Oh, meu Deus, é porque eu confio em ti, meu Deus. Oh, meu Deus, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, tu és, é em ti que eu confio. Aí lá no versículo 15, aí o que o salmista diz? Eu olho sempre para ti, os meus olhos estão para ti, Senhor. Aí no versículo 20, ele diz, pois em ti encontra a minha segurança, em ti encontra a minha segurança. Aí nessa outra linguagem diz assim no versículo 20, lá no versículo 20, diz o seguinte, porquanto eu confio em ti, portanto eu espero em ti. Então qual é a primeira característica da oração de Davi, encontrada no Salmo 25? Ele dirige a sua oração a Deus, porque ele sabe a quem pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira característica encontrada no Salmo 25 da oração de Davi, é porque ele sabe a quem pedir. Ele dirige a sua oração a Deus. A segunda característica encontrada no Salmo 25 da oração de Davi é, olha o que ele diz assim, olha no versículo 2, a parte B do versículo 2, ele diz assim, salva-me da vergonha da derrota, não deixes que os meus inimigos se alegram com a minha desgraça. Isso na linguagem de hoje. Olha o que diz na linguagem aí, na outra linguagem, o que diz aí? Sabe qual é a característica? A segunda característica da oração de Davi encontrada no Salmo 25. Davi, ele conta as suas necessidades a Deus, ou seja, ele sabe o que Deus pode fazer, o que Deus faz. Ele conta, primeira característica é, ele dirige a sua oração a Deus. Essa é a primeira característica. Ele dirige a sua oração a Deus porque ele sabe a quem pedir. Segunda característica, ele conta as suas necessidades a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus faz. Não é isso? Essa é a segunda característica da oração de Davi. Vamos ver alguns versículos para provar a segunda característica da oração de Davi. Olha o que diz a parte B. Salva-me da vergonha. Ele está pedindo. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Ele diz, Senhor, não me deixe ser derrotado. Porque você sabe que os inimigos aplaudem alguém, não é isso? Tem muitos inimigos que ficam torcendo para alguém perder, para alguém ser envergonhado, para alguém cair, para alguém ser destruído, para fazer o quê? Eu não disse, ó, não ia muito longe, olha. Aí aplaude. Não tem gente que se alegra, irmão, com a desgraça dos outros, com a queda dos outros, com o sofrimento dos outros? Existe. E nos dias de Davi já existia. Nos dias de Davi já existia. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça ou com a minha derrota. É ele que ele diz. Não deixa, Senhor, que os meus inimigos se alegrem. Olha o que diz aí a parte B do versículo 4. Ensina-me o resto do versículo. Olha o que ele diz aqui. Vou ler nessa linguagem aqui. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. Ele está pedindo, Senhor, ensina os teus caminhos. Senhor, ó, faz-me que eu conheça bem. O interessante é que a segunda característica da oração de Davi é porque ele começa a contar para Deus as necessidades dele. Qual era a necessidade de Davi? A gente encontra, ele estava querendo, ele não queria, ele estava com medo de ser envergonhado, de ser derrotado. E Senhor, não me deixa ser envergonhado, os inimigos estão esperando para me aplaudir. Senhor, não deixa. Ele está contando para quem? Para Deus. Olha outra coisa que ele está pedindo para Deus aqui no versículo 4. Senhor, me ensina os teus caminhos, Senhor. Ele estava precisando, Senhor, me ensina as tuas veredas, os teus caminhos, e faz-me que eu conheça bem. Eu quero conhecer bem
os teus caminhos. Eu quero conhecer bem os teus caminhos. Olha o versículo 5. A parte A do versículo 5, olha o que Davi pede: ensina-me a viver de acordo com a tua vontade. Ele queria isso. Interessante que Davi, esse pedido é um pedido muito nobre. Olha o que Davi pede: Senhor, me ensina a viver a tua vontade, de acordo com a tua vontade. E é bom viver a vontade de Deus? É bom. O que é que Paulo diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é que Davi está dizendo? Senhor, Senhor, me ensina eu viver de acordo com a tua vontade. Me ensina a viver de acordo com a tua vontade. Ou seja, a gente pode viver fora da vontade de Deus? Pode. Pastor, mas a vontade de Deus não é soberana? Sim. Mas existe algo chamado vontade permissiva de Deus. Tem coisa que não é a perfeita vontade de Deus, mas Deus permite que o camarada viva. Será que Deus quer que alguém use droga? Tem gente que usa droga? Será que Deus quer que alguém ande se prostituindo, fazendo tudo quanto bem na cabeça? Mas tem gente que faz. É porque Deus, esse livre-arbítrio é chamado de vontade permissiva de Deus. Deus quer que o ímpio morra, e ímpio morre, mas Deus diz: não tem prazer na morte do ímpio. Isso é chamado de vontade permissiva de Deus, porque tudo só acontece porque Deus permite. Tudo só acontece porque Deus permite. Agora, o que é que Davi está pedindo? Davi está dizendo: Senhor, eu quero viver. Interessante, eu não quero viver só a tua vontade permissiva. Eu quero viver. Imagina o Davi dizendo: Senhor, eu quero viver a tua perfeita vontade. Assim eu quero ser igual tu quer que eu seja. É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu quero viver do jeito que tu quer que eu seja. Eu quero falar como tu quer que eu fale. Eu quero ouvir como tu queres que eu ouça. Eu quero andar como tu queres que eu ande. Eu quero fazer como tu queres que eu faça. Eu quero fazer a tua vontade. Olha o que ele diz aí. Leia novamente aí o versículo 5. Parte A. Aí nessa linguagem diz: ensina-me a viver a tua vontade. Senhor, me ensina a viver a tua vontade. Aí às vezes a gente quer viver a vontade de Deus, mas a vontade de Deus às vezes não é a nossa. Não é isso? Quando Jesus ensina a orar, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua. Aí nós estamos preparados para viver a vontade de Deus? Às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Às vezes a gente está querendo uma coisa e Deus está querendo outra. Deus quer outra coisa, né? E nós observamos: ensina-me a viver a tua vontade. Versículo 6. Olha o que ele diz: lembra, Senhor. Olha o que Davi diz. Eu vou ler na linguagem de hoje. Lembra, Senhor, da tua bondade. Senhor, tu te lembra da tua bondade. Será que Deus tinha se esquecido da bondade dele? E o que ele está querendo dizer aqui? O que diz na linguagem de vocês aí? O que ele está... Em outras palavras, o que Davi está dizendo? Senhor, Senhor, tu és bom. Senhor, ele está pedindo misericórdia. Senhor, tu és bom, Senhor. Mas lembra que tu é bom. Que Deus não se esquece, né? Senhor, tu és bom. Lembra da tua bondade. Lembra do teu amor que tens mostrado desde os tempos da antiguidade. Ou seja, Davi observava a ação de Deus. Quando ele diz que Deus é bom desde a antiguidade, Davi já sabia que Deus era tão bom que perdoou o homem, fez um projeto de salvação para o homem. Ele sabia que Deus era tão bom que ele fez na vida de Abraão. Ele sabia que Deus era tão bom que através do próprio Davi usou aquela pedra para derrubar um gigante. Sabia que ele era tão bom que tirou ele lá do campo que cuidava de ovelhas da casa do seu pai e colocou num palácio. Então ele sabia da bondade de Deus. Ele disse: Senhor, eu sei, eu conheço desde a antiguidade. Quando ele fala antiguidade, ele está falando dos dias de Noé,
dos dias de Adão, dos dias dos patriarcas, dos dias de Moisés. Senhor, Tu és bom desde a tua antiguidade, desde a criação do mundo, da criação das florestas, da criação de todas as coisas que existem no mundo. Ele diz: Tu és bom desde a antiguidade, Senhor. Versículo 7. Interessante que diz: ó Senhor, aqui na linguagem de hoje diz: Senhor, esquece os meus pecados, Senhor, e os erros da minha mocidade. Nessa diz, na linguagem, ó Senhor, esquece. O que é que Davi está querendo pedir aqui? Está pedindo perdão, está pedindo a graça de Deus. Senhor, eu sei que eu não mereço, Senhor, mas esquece, Senhor, esquece. O que é que quer dizer? Senhor, não joga sobre o meu rosto. Ó Senhor, não jogue sobre mim, Senhor. Esquece, Senhor, aquilo que eu fiz na minha mocidade, que eu fiz no meu passado. Olha o que ele diz: Senhor, ó Senhor, na linguagem de hoje diz desse jeito mesmo: esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Lembra de mim, ó Senhor. Ó Senhor, lembra de mim. Olha, interessante. Olha o que ele pede no versículo 16. Que Davi pede no versículo 16. Volta-te para mim. Só essa parte. Ele disse: ó Senhor, volta para mim. O que ele quer dizer? Volta para mim. Ele quer dizer: Senhor, não fica longe de mim não. Não fica longe de mim não, Senhor. Volta para mim, fica comigo, Senhor. Fica comigo. Não é isso que ele diz lá no Salmo 51, que o irmão leu no começo do culto? Ó Senhor, não retira de mim a tua presença, o teu Espírito, não é isso? Pois é isso que ele diz: Senhor, volta para mim, Senhor, perdoa, volta para mim. Tudo isso é na oração dele. Ele está contando as suas necessidades. O que quando ele diz: Senhor, olha para mim, volta para mim, olha para mim e tem pena de mim. Ele estava precisando disso. Ele estava precisando de perdão. Ele estava precisando do olhar de Deus na vida dele. Ele estava precisando justamente da misericórdia de Deus na vida dele. Ele estava precisando de tudo isso. Ele estava precisando do cuidado de Deus na vida dele. Aí nós vamos encontrar aqui no versículo 17. O que ele diz aí? Ó Senhor, tira, livra-me de mim as tribulações do meu coração, tira todas as dificuldades, olha ele orando: ó Senhor, tira todas as dificuldades. O versículo 18 ele diz: vê as minhas tristezas, olha para a minha tristeza e os sofrimentos e perdoa os meus pecados, Senhor. Ele está abrindo o seu coração aqui, ó. O que é que Davi está fazendo? Davi, ele está abrindo o seu coração, ele está contando tudo para Deus. Tudo que ele está precisando, ele está contando para Deus aqui. Senhor, perdoa os meus pecados, me livre das minhas aflições, tira todas as minhas dificuldades, vê as minhas tristezas, vê os meus sofrimentos, perdoa todos os meus pecados. Versículo 19: vê quantos inimigos tenho, Senhor. Olha tanta gente que tem raiva de mim aí. É isso que ele diz: quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. Que ele aí na linguagem, no versículo 19. Ódio mortal. Ó Senhor, olha os meus inimigos, olha como eles têm raiva de mim. E é ódio mortal. Olha, Senhor. Aí o versículo 20. Ó Senhor, protege, salva-me, livra-me da vergonha da derrota. Mais uma vez ele pede: Senhor, livra-me da vergonha da derrota, Senhor. Aí versículo 22, o que ele diz? Ó Deus,
e as suas dificuldades. O que é que Davi está fazendo aqui, irmãos? Davi está abrindo o seu coração e contando para Deus tudo que ele está precisando. Qual é a primeira característica da oração de Davi encontrada no Salmo 25? A primeira característica é que Davi, ele sabe para quem pedir. Ele está pedindo para quem pode resolver, não é isso? Ele está dirigindo a sua oração para a pessoa certa, para Deus. Essa é a primeira característica. Qual é a segunda característica da oração de Davi encontrada no Salmo 25? Ele conta as suas necessidades a Deus. Ele sabe, né, o que Deus faz. Observe que ele começa a dizer o que Deus pode fazer. Ele conta, ele sabe para quem pedir, e ele conta as suas necessidades para quem pode resolver. Para quem você está contando a sua dificuldade? No Instagram, no Facebook, naquela frase assim: o que você está pensando? Aí tem gente que começa a abrir o seu coração. Você está contando a sua dificuldade para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo de rede social, para o seu amigo de serviço, a sua amiga de serviço, para o seu colega de escola, de faculdade. Para quem você está contando a sua aflição? Isso pode fazer a diferença na nossa vida. O que Davi está fazendo? Ele está contando as suas necessidades a Deus. O que é que ele está precisando? Ele está precisando de misericórdia, ele está precisando de perdão. Não dá para perceber tudo o que ele está precisando aqui? Ele está precisando de perdão, ele está precisando de misericórdia, ele está precisando de proteção, ele está mostrando que tem inimigo, ele está pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Deixa eu ver se os irmãos estão atentos no tema de hoje. A primeira característica da oração de Davi é ele sabe a quem pedir, não é isso? Ele está pedindo para Deus. A segunda característica da oração de Davi, ele conta as suas necessidades. Conta, pastor, ele precisa contar? Deus não já sabe, mas ele quer ouvir a nossa voz. O cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, cala, cego, e gritou. Foi o que Jesus fez, chamou ele. O que tu quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Mas Jesus queria ouvir. Deus sabe a tua dor, Deus sabe a tua dificuldade, Deus conhece a tua aflição, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece o que você está passando, Deus conhece os teus sonhos, Deus conhece os teus projetos, Deus conhece tudo que você tem pensado e projetado, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Ele quer apenas ouvir. Para contar para Ele. Conta para Deus os teus problemas. Contar para Ele. Terceiro, ou seja, penúltimo, a terceira característica da oração de Davi encontrada no Salmo 25. Sabe que Deus faz na vida do homem. Ele sabe o que Deus faz na vida do homem. Ou seja, ele sabe o que Deus pode fazer. Bora ver? Versículo 3, a parte A, o que é que Davi diz? Olha o que ele diz aqui nesta linguagem: os que confiam em ti não sofrerão vergonha nem derrota. Ou seja, qual é a terceira característica? Ele sabe o que Deus pode fazer. Ele diz: olha, eu conheço, Senhor, todos que confiam em ti não sofrem derrota e não é envergonhado. É por isso que eu confio em ti. Ou seja, ele sabe o que Deus pode fazer. Ó, Senhor, eu sei. Os que confiaram em ti, os que confiam em ti, eles não sofrerão vergonha e nem derrota. Olha o versículo 8, parte B. Olha o que ele diz aí. Mostra
ele diz: Senhor, é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. O que ele está dizendo? Senhor, eu sei, Senhor, que tu mostras ao pecador o caminho que o pecador deve seguir. Versículo 9, o que ele diz? O que ele está dizendo? Senhor, basicamente o Davi está dizendo isso: Senhor, eu sei, Senhor, Deus, que tu guias os humildes. Eu sei que tu guias os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Eu sei disso, que tu faz isso. Versículo 10. Olha, imagina o Davi dizendo isso. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Davi dizendo: ó, e ele é fiel e com amor. Ó, Senhor, eu sei que com amor, Senhor, tu guias todos os que são fiéis. Tu guias todos que são fiéis a sua aliança, Senhor, e os que obedecem os seus mandamentos. Tu guias ele, os que são fiéis e os que obedecem os teus mandamentos. O interessante é que esse texto ele diz que ele guia com amor os que são fiéis. Nessa linguagem de vocês diz o quê? Glória a Deus. Aí nós observamos aqui, versículo 11, a parte B. Ele diz assim: Senhor, tu cumpres, né? Ó Senhor Deus, tu cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu cumpre as tuas promessas. Senhor, eu sei que tu perdoas os meus pecados. Olha como ele sabe para quem está pedindo. Ele sabe que Deus é capaz de fazer. Versículo 11, o que ele diz aí na linguagem de vocês? Aqui nesta linguagem: aqueles que temem ao Senhor aprenderão com ele o caminho que deve andar. Imagina o Davi: Senhor, eu sei, Senhor, que aqueles que te temem aprendem a andar no caminho que tu queres que ele ande. Aí nós vamos observar, versículo 13: eles sempre terão sucesso. Versículo 13, o que diz na linguagem de vocês? Versículo 13. Olha, interessante, olha o que ele diz: Senhor, aqueles que te temem vão aprender a andar no teu caminho. Aqueles que te temem, ó Senhor, eles sempre vão ter sucesso. Aqueles que te temem, a terra prometida, eles terão o quê? Sucesso. Terão a terra prometida para os seus filhos. Três coisas aqui ele diz para quem teme, né? Ele diz que aqueles vão andar no caminho dele, vão ter sucesso e ainda vão conquistar para os seus filhos a terra prometida, para quem teme o Senhor. Versículo 14. Olha o que ele está dizendo aqui: Senhor, nos ensina as condições da aliança do que faz com eles. O interessante é que ele confia, Senhor. Senhor, tu confias, meu Pai, o teu segredo, tu conta os teus segredos para aqueles a quem tu faz aliança. Contar o segredo, ou seja, a intimidade. Aí fala de amizade, né? Fala de amigo. Tem uma linguagem que fala aqui, ele conta os segredos. Aqui diz, tem uma linguagem que diz: o segredo do Senhor para aqueles que... Como é que diz aí a linguagem de vocês? Versículo 14. Olha, Senhor, tu conta os teus segredos para aqueles que temem em ti. Conta. Ele conta, ele revela os seus segredos. Versículo 15, parte B. E livra do perigo. Senhor,
Eu também sei, Senhor, que tu livras do perigo, né? Olha, vamos ver se os irmãos estão atentos aí. Nós estamos falando hoje sobre as 4 características da oração de Davi, encontrada no Salmo 25. A primeira característica, ele dirige a sua oração a Deus, porque ele sabe a quem pedir. Segunda característica, ele conta as suas necessidades a Deus, porque ele sabe o que Deus faz. Terceira característica, ele sabe o que Deus faz na vida do homem. Ele sabe o que Deus pode fazer, ou sabe o que Deus fez. Essa é a terceira característica. Ele sabe o que Deus fez. E a última característica, olha, nós encontramos no Salmo 25, versículo 7, o que ele diz aí? A parte B. Por causa parte A do versículo 8. Pronto. Essa é a quarta característica encontrada no Salmo 25, aqui na oração de Davi. Qual é a quarta característica? Davi menciona alguns atributos de Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Qual é a primeira característica? Ele sabe a quem pedir. A segunda característica, ele sabe que Deus faz. A terceira característica, ele sabe que Deus pode. A quarta característica, ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Aqui a gente percebe a intimidade de Davi com Deus nesta oração. Bora lá, primeiro, no versículo 7, parte B, o que ele diz? Teu amor e a tua bondade. Ele sabe que Deus é amoroso, Deus é amor. Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Ele sabe que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sabe que Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Deus é amor. Outra coisa que que Davi sabe no versículo 7, que nós encontramos aqui na quarta característica, ele sabe que Deus é bom, porque ele diz a tua bondade, não é isso que diz aí? A tua bondade, o teu amor e a tua bondade. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus é amor e ele sabe que Deus é bom. Deus é bom demais, né, irmão? Deus é bom demais. Deus é tão bom que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Deus é tão bom que ele deu esse ar para nós respirar. Deus é tão bom que mesmo nós sem merecer nada, ele ainda cuida de nós, ainda dá chuva, o calor, o alimento. Ele cuida da gente. Observe que Jesus fala que se vocês estão preocupados, olha para os passarinhos, e Deus cuida dos passarinhos. Olha o lírio do campo, que nem Salomão se vestiu assim. Deus é bom demais. Nós não somos bons. Jesus disse: como é que tu me chama bom? Se bom só é um, que é Deus. Deus é bom. Se você está aqui é porque Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E Ele merece o nosso louvor. Deus é bom e merece a nossa adoração. Deus é bom e merece que nós sirvamos a Ele com alegria. Deus é bom demais. O que diz o versículo 7? O teu amor, a tua bondade. Versículo 8 ele diz o que? O Senhor é justo e reto. Justo e reto. Olha o que ele diz: Senhor, tu és amor. Senhor, tu és bom. E tu és o que? Justo. Observe que Davi conhecia quem Deus é. Senhor, tu és justo. E Ele é o justo juiz. Você sabe o que é justo? Alguém tem ideia da profundidade da palavra justo? Uma vez eu vi um camarada murmurando
Senhor, eu estou aqui passando necessidade, sofrendo. Mas Davi diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu aqui nessa situação, eu pergunto: isso é justo? Davi nunca viu, foi um justo. Davi não disse assim: eu nunca vi um homem desamparado. Davi nunca disse: eu nunca vi um crente desamparado. Davi nunca disse: eu nunca vi um levita desamparado, ou um sacerdote desamparado, ou um profeta desamparado. Davi, ele disse: eu nunca vi um justo desamparado. Porque Deus é justo. Se for justo, pois pode ter certeza que nunca vai ficar desamparado, e a sua descendência não vai mendigar o pão. Glória a Deus. Ele diz: porque Deus é justo. Versículo 10, a parte A. Aqui no versículo 10, nesta linguagem aqui, diz assim: Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança, os que obedecem os seus mandamentos. Aqui diz: Ele é fiel. Observa aqui, primeiro Davi diz o quê? Primeiro Davi diz que o Senhor é amor. Depois ele disse que ele era bom. Depois ele disse que o Senhor é justo. Depois agora ele diz que o Senhor é fiel. Fiel. Ele diz: ele é fiel. Então ele sabia para quem estava orando. Ele estava orando para um Deus que é bom. Ele estava orando para um Deus que é amor. Ele estava orando para um Deus que é justo. Ele estava orando para um Deus que é fiel. Glória a Deus. E nós observamos no versículo 14 o que diz a parte A do versículo 14. Não, só a parte A. Sabe o que diz aqui na linguagem de hoje? O Senhor é amigo daqueles que o temem. Agora imagina um Deus com todo o poder, que é fiel, que é justo, que é bom, que é misericordioso, que é gracioso, que é bondoso. E com tudo isso ele é amigo, é poderoso. E é amigo daqueles que o temem. Imagina, um amigo, ele é amigo. Davi está dizendo, ele não está dizendo que o homem é amigo de Deus, não. Davi está dizendo que Deus é amigo. Como é que diz aí? Ele é amigo daqueles. Parte A. Ele é amigo, está dizendo que Deus é amigo. Agora imagina um amigão, hein? Como Deus. Imagina um amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Esse que é amigo, é capaz de morrer. Foi isso que Jesus fez. É capaz de dar o seu filho unigênito, amigo. Uma vez eu fui evangelizar para um camarada lá no Mateus. Já falei isso umas 1000 vezes. Aí ele é lá com o carrinho cheio de mercadoria no Mateus. Ele é político aqui da nossa região. Aí eu disse: rapaz, tu tens uma alma, aceita Jesus como Salvador. Zé, eu acho bonito, eu tenho vontade. Quando eu vou para o culto, meu coração fica assim, ardendo de vontade. Mas eu não posso por causa dos meus amigos. Você sabe que eu vivo nesse meio da política. Eu não posso por causa dos meus amigos. Aí, esses amigos rei que ele tem aí fora, no dia que ele adoecer, abandona ele. Nem precisa morrer, só precisa adoecer. Nem precisa morrer, só precisa ficar liso. Vira as costas para ele. E no dia que morrer, ele enche a terra, a mão de terra e joga assim. Olha lá se ele for lá no dia de enterrar ele. Agora, Deus, ele é amigo. Paulo diz assim, que nem a morte separa do amor de Deus. Esse é amigo, que não te abandona na hora da morte, não te abandona na hora da dor, não te abandona na hora da enfermidade, não te abandona na hora da adversidade, não te abandona em momento nenhum. Esse é amigo de verdade. Aí diz o seguinte: o Senhor é amigo daqueles que o temem.
Mas ele é amigo de todo mundo? Ele é amigo de todo mundo? O salmista está dizendo que ele é amigo daqueles que o temem. Você que sabe se tu quer a amizade de Deus ou não. O homem pode perder a amizade de Deus, não pode? Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. E aí, tu quer ser amigo de Deus? Tu quer que Deus seja teu amigo? Seja amigo de Deus. Quer que... Imagina agora qual é a moral, hein? Tu chegar, andar com o governador ou tu andar de mãos dadas com Deus? A diferença é grande demais. O governo do governador só vale 4 anos. O governo de Deus é eterno. O máximo que o governador pode fazer para ti é te dar um emprego. E o que é que Deus pode fazer? Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te lava, Ele te transforma, Ele cuida de ti. É muita diferença. Aí só para fechar, uma certa vez, um meninozinho foi pro colégio. Acho que os irmãos lembram dessa história, mas eu me lembrei dela agora. Foi pro colégio, viu, irmão Júnior? Um meninozinho de família pobre, mas o menino era inteligente demais. Esse menino inteligente demais, eles já costumam ganhar bolsa de estudo para estudar em escola de rico. Acontece muito isso. Aí ele era bem pobrezinho, assim, pobre financeiramente, sabe? Aí ele ganhou uma bolsa de estudo, foi estudar na escola de rico. Quando chegou na escola de rico, a escola mais cara da cidade, o menino todo humildezinho pro colégio, ganhou uma bolsa de estudo. Aí ele ia lá, os ricão, os meninos chegavam lá, cada um carro mais bonito que o outro, os pais deixando na porta. Não eram nem os pais. Pai que vai deixar, eram os empregados que iam deixar lá na porta os carros. Aí os meninos desciam, aí lá no colégio, aí o menino conversando, aí eles ficou assim, não presta atenção na conversa do menino. O menino dizia assim: o governador foi passar o final de semana lá em casa, que papai é amigo do governador. Aí o outro dizia: o gerente, o ministro não sei da quem lá, passou lá em casa, convidou o papai para ir passar o final de semana na fazenda dele, porque ele é amigo do papai. O empresário, o dono daquela loja de fulano de tal, foi lá em casa ontem convidar papai para ir para o aniversário da filha dele. São tudo amigos do papai. Aí cada um dizia uma coisa maior que a outra, né? E o menino assim, só olhando, não tinha nenhuma história dessa para contar para eles lá. Aí era cada um mais rico do que o outro, convidando, fulano de tal, era governador, era senador, era não sei quem, era empresário, era tal, que tinha convidado. Aí ele ficou triste, não tinha uma história, porque ele não podia nem entrar na conversa. Ele ia dizer o quê, né? Ele não sabia. Aí ele ficou só triste, chegou em casa. Ele disse: papai, você não tem nenhum amigo assim, importante, assim, um amigo, para me poder contar lá para meus amigos, que eles cantaram lá umas histórias lá. Eu queria participar da conversa, mas nem podia. Você não tem nenhum amigo assim importante, um amigo? Ele disse: meu filho, eu tenho um amigo. Papai, bom, me diz como é o nome dele, como é que eu faço? Vou falar com ele, ele trabalha de quê? Ele é o quê? Ele disse: não, meu amigo, eu sempre converso com ele. Que hora que eu converso com esse amigo? Geralmente eu converso com esse meu amigo de madrugada, às 4 horas da manhã, das 4 às 5. Eu estou sempre conversando com esse amigo. Se tu quiser ver meu amigo, quem eu estou conversando, é só tu acordar cedo, que aí tu vai me ver, conhecer meu amigo. Aí o menino ficou curioso. A curiosidade foi tão grande que o menino nem dormiu. Passou, ele queria dormir, disse: hoje eu vou ver o amigo do papai. E o papai disse que tem um amigo importante, eu quero ver o amigo do papai. O menino assim, nem dormiu. Às 4 horas da manhã, o menino assim, foi agarrado no sono, acordou, viu o pai dele já orando. O pai dele lá de joelho, orando, Senhor, e orando lá. E quando o menino se aproximou do quarto, o menino viu aquele mesmo homem do capítulo 1 de Apocalipse, com os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a lã, como a neve. Quando ele falava, a sua voz era como voz de trovão. Os seus olhos, né? O seu rosto brilhava como o sol. Nos seus pés estava brilhando como latão reluzente. E aqui na sua coxa estava lá escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele viu aquela imagem linda do lado da cama do pai dele, falando e passando as mãos no cabelo do pai dele enquanto ele estava de joelho. O seu pai não estava vendo, mas ele estava vendo. Ele estava vendo, ali carinhando o seu pai. Aquele menino voltou para a cama muito feliz. Ele não quis entrar na conversa. Ele voltou para a cama muito feliz. Aí quando ele chegou no colégio, ele disse: agora eu sei quem é o amigo do papai. O amigo do papai, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aleluia. O Senhor é amigo daqueles que o temem. Não pensa que eu não tenho ninguém por mim, o prefeito não me conhece, eu não tenho quem me ajude. Você tem Deus. Deus, Ele sabe cuidar dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Só para ver se os irmãos estavam ligados. A primeira característica, nós falamos de 4 características hoje da oração de Davi encontrada no Salmo 25. A primeira, Deus, Ele sabe a quem pedir, né? Então ele sabia, Davi sabia a quem? Segundo, ele sabe, ele conta as suas necessidades, porque ele sabe que Deus faz, né? Terceira, isso. E quarta, ele sabe quem Deus é, que já resume tudo. Davi, ele sabia quem Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as 4 características encontradas no Salmo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Algemas caíram das minhas mãos quando Cristo na cruz por mim expirou. Todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto novo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênção vão receber todo dia enquanto aqui viver. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Se quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna, paz achar. As algemas já sigo a Cristo, meu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não ando sozinho e com temor, eu só ando ligado com meu Senhor. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar, um anjo de guerra pra me guiar. O canto ele ouve e me dá poder, todo dia enquanto aqui viver. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Se quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna, paz achar. As algemas já sigo a Cristo, meu Salvador. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.